Eu conheci o dono de uma clínica que estava perdendo 30% dos seus pacientes por falta. 30%. Isso significa que a cada 10 consultas agendadas, 3 não compareciam. Ele estava gastando uma verdadeira fortuna em publicidade para poder trazer esses novos pacientes, mas perdia 3 a cada 10 no dia da consulta. Era um desperdício de dinheiro absurdo que ele fazia, tá? Opa, aqui é Rômulo Balga, sou CEO da MaxBot. Nós ajudamos clínicas e consultórios e hospitais a aumentarem sua taxa de comparecimento de pacientes através de automações inteligentes no WhatsApp. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como ele zerou as faltas sem contratar uma única recepcionista a mais, tá? E o melhor, você pode fazer isso hoje mesmo aí na sua clínica, no seu hospital, enfim. Aí você pode fazer isso hoje mesmo aí na sua empresa, se a sua empresa depende de agendamento. E a verdade é que a maioria das clínicas depende de uma recepcionista para poder fazer as ligações de confirmação. Nem sempre são ligações, às vezes são mensagens no WhatsApp, utilizando uma extensão ali do WhatsApp Web, alguma coisa nesse sentido, que às vezes o sistema de agendamento permite ali, você clica, ele já formata a mensagem, já manda ali no WhatsApp Web a mensagem formatadinha. Então é só você ir clicando, mandando várias mensagens. Qual que é o risco disso? O risco é de banimento. O WhatsApp Web consegue reconhecer que existe uma automação errada acontecendo ali por trás e você tem o risco de perder o número do seu celular. Eu vejo N clínicas cometer esse erro e a gente está aqui para poder te ajudar a não acontecer isso, tá? Então, esse é um dos problemas, né? Mas o outro problema é que a recepcionista, ela tem 500 outras coisas para fazer. E daí ela acaba esquecendo, ela fica ocupada, os pacientes acabam não recebendo essa confirmação, ou quando recebem, é uma ligação fria, sem personalização, que parece mais um cobrador do que alguém que quer ajudar de fato, que quer apoiar esse paciente. Então eu descobri uma forma muito mais eficaz de fazer isso, usando automação inteligente no WhatsApp, e o resultado foi absurdo. Eu vou apresentar esse resultado para você agora, contando a história do Dr. Fernando, tá? Então vamos aqui para a tela do meu iPad, porque eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Só adianto que eu não sei desenhar muito bem, então meus desenhos vai ser daquele jeito, tá? Então olha só, o Dr. Fernando, ele era um fisioterapeuta e ele atendia 15 pacientes por dia, tá? Fazia esses atendimentos. Ele tinha uma taxa de falta de 28%, tá? Ou seja, a cada 15 pacientes, né, que ele atendia, 4 não iam, não aparecia. 4 pacientes não aparecia. Então, ele estava perdendo R$ 2.000 por dia. Cara, R$ 2.000 por dia é dinheiro para qualquer um, né? É dinheiro para qualquer um. R$ 2.000 por dia é muito dinheiro para qualquer um. Então, o que ele fez? Ele contratou uma recepcionista. Então, vamos colocar a recepcionista aqui, né? Ele fez aqui a contratação da recepcionista, para ela poder ficar diferente aqui, a gente vai colocar um cabelinho loiro nela, né? Ele contratou essa recepcionista. Mas a taxa de falta, ela caiu muito pouco, ela caiu só 20%, tá? Então ela teve uma redução aqui dessa taxa de falta de 20%. E agora ele tinha um custo, né? Antes ele perdia com aquelas faltas só R$ 2.000, mas agora ele tem um custo fixo por mês com essa nova recepcionista de R$ 3.000. Isso contando só salário. Se a gente contar impostos, vai muito mais do que isso. Quem é empresário vai conseguir me entender, né? Então, na verdade, ele estava piorando todo o cenário dele, né? Ele tentou melhorar, ele estava piorando todo o cenário dele. Então, foi aí que ele conheceu aqui a MaxBot. Nós implementamos o sistema de confirmação automática no WhatsApp
E daí é que a mágica de fato aconteceu com ele, tá? Mas antes de eu continuar com esse caso, se você quer aprender como esse caso, como as coisas aconteceram em outros nichos de empresa que a gente atua aqui, como eles aumentaram a receita, já clica no botão de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like, já faz o seu comentário aí, já tira suas dúvidas, que eu trago histórias reais aqui toda semana no canal. Além de histórias, trago outros conteúdos também, tá? Então vamos lá, continuando. Em 30 dias, a taxa de falta caiu para 5%, beleza? Então vamos voltar aqui para o iPad. Então, ó, 30 dias depois de implantado, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar em vermelho. Então, ó, depois. Vou colocar aqui, ó, MaxBot. Tá? Então, depois da MaxBot, 30 dias. Beleza? 30 dias depois, a taxa de falta dele caiu para 5%. Era de 28%, tá? A taxa de falta dele caiu para 5%. Beleza? Depois de 90 dias, a taxa de falta dele zerou. Ficou zerada, tá? Então, foi praticamente zerada a taxa de falta dele depois de 30 dias. E o melhor disso, ele não precisou contratar ninguém, ele acabou dispensando essa recepcionista, ele economizou esses R$3.000 por mês e ele ainda aumentou a receita, porque agora todos os pacientes agendados estavam comparecendo, tá? Então, esse foi um ponto extremamente relevante para o negócio dele. Mas agora vem a parte importante, que como que isso funciona na prática. Quero mostrar a parte prática para você aqui agora. A automação, ela funciona basicamente em 3 etapas muito simples. A primeira etapa, né, é a etapa de confirmação, né? Então, etapa de confirmação, que é quando o paciente agenda a consulta, ele vai receber automaticamente uma mensagem no WhatsApp que ele utilizou para fazer esse agendamento, confirmando a data, a hora, local e como chegar. E não só isso, mas você pode colocar, por exemplo, os procedimentos pré-consulta. Ah, é um exame, não é uma consulta. O exame de abdominal total, vamos colocar assim. Ah, você precisa fazer 6 horas de jejum, você precisa vir com a bexiga cheia e tal. Então, todas essas informações importantes pré-agendamento, pré-consulta ou pré-exame, você consegue colocar isso tudo de uma forma automatizada. Então, o cliente tem aquela sensação de que a mensagem foi personalizada para ele de fato, porque vai com o nome dele, vai com as informações, vai com o exame que ele vai fazer, enfim, tudo personalizado, mas também tudo automático, tá? O 2 aqui, lembretes inteligentes. Então, lembretes inteligentes. Você pode configurar dentro da plataforma 24 horas antes da consulta, 48 horas antes, 12 horas antes da consulta. O paciente recebe um lembrete via WhatsApp, não uma ligação chata, uma mensagem que ele pode ler quando ele quiser. Essa é a mensagem, é tão bem feita que parece que foi escrita por uma pessoa e não por um robô, tá? Mas na verdade ela nada mais é do que um template bem estruturado. E a etapa 3 é o resgate de falta. Resgate de falta. Tá? Então, se o paciente ele não comparece, ele vai receber automaticamente uma mensagem oferecendo o reagendamento. E isso recupera alguns pacientes que faltaram por esquecimento. Muito difícil esquecer com 3 lembretes, né? Vamos combinar que é muito difícil esquecer isso por 3 lembretes. Mas uma outra coisa que tem aqui
é que se ele cancelar, né, quando a gente faz os lembretes, tudo, a gente pergunta para ele, você confirma esse agendamento? Você quer reagendar? Você quer cancelar? Se ele reagendar, beleza, vai aparecer outras opções de horário. Se ele cancelar, a gente já oferece para ele outras opções de horário. Então a gente vai cercando esse paciente de várias oportunidades para não deixar que esse paciente fuja, que ele não se esqueça do seu consultório, né? Então, deixa eu te explicar exatamente como que essa abordagem funciona, tão melhor do que as ligações frias que a sua recepcionista faz hoje em dia, tá? Bom, então vamos lá. As razões. Razão número 1. Razão 1. Respeitar o tempo do paciente. Cara, isso é muito importante. Quando a gente liga, muitas vezes a gente está atrapalhando o paciente no trabalho dele, atrapalhando o paciente a cuidar do filho, a cuidar de um pai, às vezes, doente, enfim. Esse respeito ao tempo do paciente é um ponto extremamente relevante. Então, uma mensagem no WhatsApp, o paciente lê quando quer, quando pode. Uma ligação interrompe muitas vezes o que ele está fazendo. Às vezes ele está numa reunião importante, às vezes é um empresário, né, como a gente. Ele está numa reunião importante, então ninguém gosta de ser interrompido, né? A razão 2 é deixar um registro. Ligação, não deixa o registro, deixa a ligação. Se esse paciente não tem o número salvo da sua clínica na agenda dele, ele simplesmente não vai saber quem fez a ligação. Opa, registro. Minha letra é uma desgrama, não reparem. Então, o paciente ele pode consultar essa mensagem depois para confirmar a data, a hora e os procedimentos pré-consulta ou pré-exame, né? Então, a ligação ele pode simplesmente esquecer, né? A razão número 3, e essa para mim é uma das mais importantes, tá? Razão 3. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A sua clínica não é hospital, sua enfermeira não, sua recepcionista não vai trabalhar 24 horas por dia, você não vai conseguir ter uma equipe desse tamanho, mas a automação consegue fazer esse trabalho, tá? Então a automação ela não dorme, ela não fica ocupada, ela não esquece, ela simplesmente vai pegar as mensagens que estão agendadas, vai enviar essa mensagem exatamente no horário que está programado, tá? Razão 4. Razão 4, personalização. Aí você pergunta, personalização, como que se faz personalização em escala? Cara, é simples. Dentro do MaxBot, cada campo tem uma forma de personalizar com as informações que é individuais de cada paciente. Você coloca isso dentro de um template bem construído e a gente te ajuda nesse processo de construção, dispara essa mensagem para o paciente fala, nossa, ele estava falando comigo mesmo, impressionante, ele redigiu essa mensagem de ponta a ponta. Então, é exatamente sobre isso que a gente trata todo santo dia com o cliente, né? Então, cada mensagem, ela precisa ser personalizada com o nome do paciente, a data específica dele, o médico que vai atender, e isso que cria de verdade uma conexão que uma ligação genérica geralmente não cria, né? Então, eu vou fazer aqui algumas contas para você poder entender como que você consegue ver se essa automação ela de fato é para você ou não, tá? Então vou voltar aqui pro tablet para a gente poder fazer esse cálculo. Ó. A gente tem, na média, uma taxa de falta de 25% nas clínicas que a gente conversa, tá? Então 25% falta. Taxa de falta antes 25%, aí depois tem, então aqui é antes, né? Antes e daí depois a gente derruba isso para 5%. Por quê? Cara, é quase impossível de falta. Porque é quase impossível a gente zerar, tá? 5%.
Isso vai dar 80% de redução, tá? De redução. 80% de redução nessas faltas. Então, só aí você já consegue ver quanto de dinheiro que a gente conseguiu recuperar para o seu negócio. Então, olha só. Se você tem 20 pacientes agendados, vamos lá para a nossa matemática aqui, ó. 20 pacientes, né, agendados por dia, tá? E 25 faltam, e 25% dos pacientes faltam, que são 5 pacientes, são 5 faltas, né? Com a automação, você vai ter apenas uma falta, né? Uma falta, automação. Automação. Então, se uma consulta sua custa R$200, que hoje R$200 por uma consulta está super barato, né? Você tem R$800 de receita recuperada por dia. Vou colocar uma setinha para cima. De receita recuperada por dia. Isso dá, no mês, cara, olha essa conta, porque talvez você que é médico aí não tenha feito essa conta. Isso dá de receita recuperada por mês R$16 mil. R$16 mil de receita recuperada por mês, tá? Então, olha a importância da automação que vai cuidar do seu consultório ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem você precisar contratar mais ninguém. Você não vai precisar gastar mais com um recepcionista. O seu time de recepção aí, você não vai mandar ninguém embora, pelo amor de Deus, porque elas precisam cuidar das pessoas que estão aí na sua sala de espera, né? Fazer o trabalho de apoio aí administrativo que você tem e tudo mais. Então elas precisam, mas elas não vão precisar fazer mais nada, nenhuma confirmação manualmente. Tudo vai ser feito de forma muito automatizada, de forma muito prática, né? Então agora você deve estar pensando, como que eu posso implementar isso? E é muito simples você implementar, você vai precisar só de 3 coisinhas, tá? A primeira delas, a API oficial do WhatsApp. E o meu time te ajuda em todo esse processo. É um processo um pouquinho burocrático lá junto à Meta, que é a dona do WhatsApp, né? Mas a gente faz essa ativação junto com você. Você vai precisar de um sistema de agendamento integrado, né? Então a gente vai integrar o MaxBot ao seu sistema. Se você usa um sistema grande de mercado, ele já possui uma API de integração, a gente está integrado às principais. Então a gente vai fazer isso quando o paciente agenda, a automação dispara automaticamente. Independente se o paciente fez o agendamento aí presencial, no dia que ele foi fazer a consulta, ele aproveitou, precisou já marcar o retorno, a gente puxa essas informações para poder fazer essa confirmação via WhatsApp, ou ele fez todo o processo pelo WhatsApp, e daí a gente vai fazer essa confirmação e registra também isso aí na sua agenda, na agenda do seu sistema, tá? E as mensagens são todas pré-configuradas. Então, 3 passos, você vai só configurar essas mensagens de confirmação, lembrete e resgate, e depois disso, tudo é automático, tá? 3 passos simples que a gente consegue fazer isso dentro de uma reunião super simples. A ativação da API oficial pode ser que demore um pouquinho mais, mas todo o resto a gente consegue fazer de uma forma muito rápida, tá? Então, resumindo isso tudo, você pode zerar essas faltas de pacientes sem contratar mais ninguém, tudo através de automação inteligente aí dentro do WhatsApp da sua clínica, do número que os seus pacientes já estão acostumados a se relacionar com a sua clínica. Você pode estar se perguntando, mas Rômulo, como eu faço para poder implementar isso na minha clínica? É muito simples você fazer isso. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, você vai preencher o formulário, colocar suas informações, o meu time vai fazer contato com você e daí você vai agendar uma demonstração com o meu time, o time vai apresentar todas essas funcionalidades que eu falei para você com mais detalhe, você pode apresentar outras demandas que a gente conseguindo te ajudar nisso, eles vão te apresentar também
E daí eu tenho certeza que a MaxBot é a solução específica para sua clínica, que vai integrar com o seu sistema de agendamento e vai automatizar tudo, todo o processo de confirmação com o seu paciente, e você não vai precisar fazer mais nada de forma manual, e tudo funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você quer zerar as faltas de paciente, aumentar sua receita, economizar com contratações, é só você clicar no link que está aqui na descrição e agendar sua demonstração com a minha equipe, que vamos te mostrar como tudo isso funciona. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, até mais.